Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez e pedimos nesse momento para que a nossa irmã Sueli, que fará uso da palavra, possa ser bem intuída e será com certeza pelos irmãos da espiritualidade superior, trabalhadores desta casa, e que nós outros possamos assim aprender ao máximo todos esses ensinamentos que nos serão passados. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Tá ligado? Boa tarde para todos nós. Desculpa essa confusão, mas tem dia que no lugar de matar um leão tem que matar dois, né? Eles tentam atrapalhar a vida da gente, mas a gente não deixa, não. É assim mesmo. Mas graças a Deus, vamos aqui à nossa mensagem da tarde. E a gente não está fazendo uma sequência hoje no Livro dos Espíritos, porque a gente está aproveitando esse clima aí de coração mais manso, por causa do clima do Natal. E vamos a algumas mensagens importantes para a gente acertar um pouquinho mais na nossa vida, né? Então nós vamos falar hoje da água viva, né? De um encontro que Jesus teve com uma samaritana, o que é raro, né? Raríssimo, porque samaritanos e judeus não se davam e nem se falavam, mas Jesus é Jesus, né? Então vamos lá. Jesus parou junto a um poço em Samaria. Ele parou para descansar. Ele podia ter... essa volta em Samaria era muito grande. Ele não precisava passar por ali, mas ele precisava de dar essa lição. Então, enquanto os seus discípulos lá foram comprar comida, ele foi por Samaria, né? Seus discípulos foram à cidade comprar comida. A mulher com quem Jesus está falando veio buscar água. Ele lhe disse: dê-me de beber. A mulher ficou muito surpresa, porque Jesus era judeu e ela era samaritana. E a maioria dos judeus não gostava dos samaritanos, nem falava com eles. Mas Jesus queria bem a todos. Por isso ele disse: se soubesse quem lhe pediu água para beber, você lhe teria pedido água que dá vida, e ele lhe teria dado. Ela não fazia nem ideia, né, de quem estava ali pedindo água. Senhor, disse a mulher, o poço é profundo e o Senhor não tem nem mesmo um balde. De onde tiraria a água que dá vida? E Jesus disse a ela: quem bebe desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Senhor, disse a mulher, dê-me desta água, assim nunca mais terei sede, e não vou mais ter que vir para cá para tirar água. Quer dizer, ela não entendeu de que água Jesus estava falando. Ela estava achando que era água para saciar a sede do corpo, né? Aí a gente faz a pergunta, né? Qual a mais abrasadora sede? Com certeza é a sede de paz. A gente vê as pessoas tão atormentadas, tão tumultuadas, tão angustiadas, né, ao ponto da depressão tá tomando conta, né, da situação. É uma doença que está incapacitando muito, e segundo os estudiosos, é a que mais vai incapacitar as pessoas. É a depressão, que está levando tanta gente ao suicídio, né? Então as pessoas estão, de uma maneira geral, no mundo, sedentas de paz, porque é exatamente essa falta de paz que leva as pessoas a estarem
nesse tumulto, nesse alvoroço, elas não têm confiança em nada, não têm esperança, não tem nada, né? E eles, como dizem, a paz é o tempero da vida. Sem ela, fica complicado viver. Então, depressões, angústias, tensões, temores, ansiedades têm origem comum na sede de paz. Né? Eu estava conversando com um amigo que é médico, ele ainda estava falando para mim, ele falou assim, olha, a quantidade de pessoas que chega no consultório assim, sem ter uma doença de verdade, e se a gente não der um remédio, eles saem tão insatisfeitos, porque eles acham que o remédio vai resolver o problema, mas é uma falta, né, de tudo. As pessoas estão muito desesperançadas das coisas. E isso, como a gente já teve oportunidade aqui de conversar a respeito, leva a doenças. Né? Então, nós somos, assim, pessoas que estamos num nível assim, de desamor, de desatenção, de desrespeito, tá demais. Aí fala assim, mas a gente não aprende no Espiritismo que ninguém retrograda realmente. Mas isso não quer dizer que nós já estávamos avançados. Não. Apenas a gente ainda se controlava um pouco com as nossas ansiedades, com os nossos temores, confiávamos mais, tínhamos mais respeito, assim, exteriorizando. Era o tal do verniz social, que aí ele se perdeu. Então agora a gente está chutando balde direto, não quer nem saber. Né? Então está aquela, cada um por si, e o resto que se vire. Né? Então a gente está vendo vivenciando um momento da exteriorização daquilo que realmente somos, e não daquilo que parecemos ser. Né? E isso tudo é falta de paz. É raro a gente encontrar uma pessoa, né, hoje em dia, que fale a verdade, né, nesse sentido, que diz que consegue dormir sem tomar nada. Ou ela tem que tomar o hormônio do sono, ou ela tem que tomar um ansiolítico, ela tem que tomar alguma coisa, ela não dorme. E se dormir, acorda no meio da noite, não dorme mais. E a falta de uma noite bem descansada, para que o corpo se refaça e trabalhe, e a alma se desprenda e vai aprender na dimensão espiritual, a falta disso leva a pessoa à doença real mesmo, não tem jeito. Começa a gente ficar com 3 noites seguidas, 4 noites seguidas aí sem dormir, a gente começa a perder o raciocínio lógico, a irritabilidade toma conta, é uma coisa triste. Realmente, a gente fica sem comer, né? Mas sem dormir, a gente não fica, porque a alma necessita desse desprendimento. Então, para saciar essa sede, as pessoas fazem da existência uma interminável peregrinação a variados poços na vida. Poço do conforto, poço do poder, poço da riqueza, poço da segurança, achando que isso realmente vai lhe trazer paz. Só que a gente nunca consegue alcançar aquilo que a gente deseja, porque somos insaciáveis. E a gente pensa que felicidade é um local onde a gente vai chegar e vai dar tudo certo. Não. A felicidade é a viagem toda, com todos os problemas que a gente vai passando, com os momentos alegres, com os momentos tristes, e assim vai, né? Então a gente não vai, por mais conforto que a gente tenha, coloca um pássaro numa gaiola extremamente confortável, né, de ouro, mas prenda o bichinho ali. Que dê felicidade, que dê alegria, não tem, ele tem conforto, mas ele não tem o principal, que é a liberdade, que é o que dá vida a ele. Ele tem asa. Se ele tem asa, é para ele voar. Não é para ele ficar preso dentro de um viveiro ou dentro de uma gaiola. Não é? Então, isso é tirar da pessoa o seu talento. E todos aqueles que são privados do seu talento podem estar no maior conforto, mas não serão felizes. Podem ter o dinheiro que for, mas não serão felizes, não conseguirão encontrar paz nenhuma. E aqui também poder e segurança
Não adianta você ferrar a casa toda e colocar tudo que tem de segurança. Você pode até se ter uma sensação de segurança que você não vai ser assaltado, mas você não vai ter paz também por isso. Só pelo fato de você ter que fazer isso, você já não tem paz. Né? Então, é um problema que a gente está vivendo no dia de hoje que realmente está complicando a nossa vida. Né? Poder, então, eu não sei porque que as pessoas anseiam por poder. Porque isso, no nosso estágio evolutivo, é uma das coisas mais perigosas. A gente não tem maturidade espiritual para ter poder. Tanto que a gente vê o que está acontecendo no mundo. Né? As pessoas estão em cargos poderosos e não têm a menor condição para isso. E abusam desse poder o tempo todo. A gente fica imaginando que a gente aprende no Espiritismo, que a gente está vivenciando na nossa sociedade, seja aqui ou em outros países, não é só aqui. A gente fica imaginando a quantidade, nossa, um sem número aí de reencarnações para essas almas resgatarem apenas uma das suas inferioridades. Não vai ser fácil, não. Não vai mesmo. Né? São milênios, milênios e milênios intermináveis de reencarnações sofridas para poder resgatar esse passado que eles vão deixar quando daqui eles partirem, né? Então, de poço em poço, de experiência em experiência, constatam que essas águas não saciam. Não saciam. A sede permanece, não raro, mais abrasadora, tornando mais inquieto o coração. Muito mais. Eu me lembro que nós tínhamos aqui um professor. Ele tinha, acho que não sei quantos títulos universitários, e ele foi professor da USP durante um tempo. Depois ele veio morar em Friburgo. E a gente conversava muito depois das reuniões. Eu estava até começando nessa época, aqui tem bastante tempo. Então a gente conversava muito. E ele me dizia que ele não conseguia aceitar o que estava acontecendo com ele. Ele estava doente, bem doente. Que ele não conseguia aceitar com os títulos que ele tinha, com o que ele era, né? Com a inteligência dele. Ele não conseguia aceitar o que estava acontecendo com ele. Então, olha só como a gente vê, como parece que quanto mais a pessoa tem as coisas, mais infeliz ela se torna quando ela precisa de passar por um momento de dificuldade. Porque não aceita uma riqueza muito grande. Imagina uma pessoa que tem um poder aquisitivo, que tem um patrimônio gigantesco, não poder salvar um filho. Com todo o dinheiro que tem. Olha o desespero que essa pessoa fica. Né? Então, realmente, não tem. Essas águas não vão saciar a nossa sede. Só há uma fonte capaz de saciar. A fonte de água viva oferecida por Jesus. Brota viva e cristalina de seus ensinamentos a nos oferecer uma perspectiva de vida mais nobre, bela e digna, marcada pelos valores do bem e da virtude. Isso aqui, sim. Isso aqui faz a gente dormir bem, viver em paz, andar e caminhar por essas escuridões ainda dos mundos inferiores, na certeza de que somos filhos queridos do Pai. E que se fizermos a nossa parte, estaremos amparados sempre e nunca estaremos caminhando sozinhos. Né? Se os nossos olhos não enxergarem o caminho, eles vão nos direcionar pelo caminho certo, desde que demonstremos a vontade de acertar. Então, essa certeza nos traz paz. Né? Que seja o que for, isso não vai nos isentar dos problemas que nós tivermos que passar, mas vai nos fortalecer diante desses problemas. A ação do anjo da guarda é essa. O anjo da guarda, ele não está para nos isentar de dores e sofrimentos e desgraças, não. Nós fizemos escolhas de provas quando viemos para esse mundo e vamos ter que dar conta delas, senão vai complicar, a gente vai acumular dívida. Então, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito que nos protege, né, aquele que foi direcionado para nos proteger,
Ele vai nos ajudar, nos fortalecer diante das nossas provações. Então, não importa o que a gente tem que passar. Vamos passar, mas vamos passar com a certeza de sermos filhos queridos e amados, e Deus, sempre que nos direcionar a alguma coisa da qual a gente não goste, vamos ter a certeza que aquilo ali é o melhor que Ele poderia escolher para nós. É um mal evitando um mal muito maior. Só que somos crianças e choramos quando tomamos vacinas, né, para evitar um mal maior. Embora a maioria procure as igrejas, as religiões, os templos, leem o Evangelho, encontram Jesus, continuam sedentos. Né? Porque a gente às vezes vê isso, não, depois que eu encontrei Jesus, dali a pouco está maldizendo Deus, Jesus, porque acha que encontrou Jesus, que não vai acontecer mais nada com ele, que tem fé e nada vai acontecer, nem morrer ele vai. Então não é uma fé cega. Né? Então as pessoas vão aos templos, procuram religiões, frequentam as reuniões de suas religiões, uns vão para o esoterismo, outros vão não sei para onde. Então, não, somos religiosos, somos tementes a Deus. Só essa palavra já me assusta. Temente, por que eu vou temer esse Pai amoroso? Deus nos livre de temer Deus. Ele é o nosso porto seguro, o nosso bem maior, nosso Criador, nosso Pai. Então não tem que ser temido, e sim amado e compreendido na medida do possível por todos nós que aqui estamos. Então não adianta a gente frequentar centro, igreja, templo budista, seja qual for a religião, seja qual for a filosofia, se nós não incorporarmos isso à nossa vida. Há 3 momentos muito importantes quando a gente depara com uma filosofia que gostou, que veio ao encontro do que a gente pensa. É o momento em que a gente conhece esse conceito, né? Essa doutrina, essa filosofia, essa religião. No momento que nós incorporamos esses conceitos, essas lições ao nosso psiquismo, ao nosso pensamento, para que ele possa alicerçar as nossas atitudes. E o terceiro momento é quando a gente deixa isso sair de nós. Sair como? Largar para lá, nunca mais pensar? Não. Sair em forma de atitude, de prática, né? Em forma de mudança, de reforma íntima. É nesse momento, é a demonstração, é a exteriorização daquilo que a gente aprendeu, que a gente abraçou dentro de uma religião. Por isso que no Espiritismo não é fora da igreja ou de uma religião que não há salvação. É fora da caridade que não há salvação. Se isso afasta as pessoas das casas espíritas, porque eu não preciso ir lá para me salvar, que bom que entendeu, porque não adianta vir e não fazer nada, né? Porque a fé sem obras é morta. Mas se ficar, com certeza vai encontrar muita facilidade, muito carinho entre as pessoas que ali estão trocando ideias. Mas se não vierem, mas praticarem aquilo que estão estudando e que estão aprendendo, essa é a razão, esse é o grande objetivo. Que a gente faça nossa reforma íntima e consiga praticar aquilo que está aprendendo, né? Aí a gente então pergunta, é tanta gente, não, encontrei Jesus, eu sou religioso, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou evangélico. Evangélico nós também somos, estudamos o Evangelho, comentado pelos Espíritos, auxiliando a gente a entender as palavras de Jesus, né? Mas Jesus então estaria equivocado quando disse: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque não está aliviando nada, né?
As pessoas são religiosas, são crentes, são isso, são aquilo, são espíritas, são católicos, são budistas, mas vivem angustiados. Ah, mas será que é assim mesmo? Ah, meu Deus, e se eu sair e morrer ali na esquina? E se um carro me atropelasse, um sujeito que bebeu e subir na calçada e me matar? Um dia você vai partir. Graças ao bom Deus que fez um ciclo de vida até pequeno para a gente, né? Porque ficar nesse mundo aqui, do jeito que a gente é, por 200 anos é castigo. E não adianta dar muito tempo de vida, que às vezes a pessoa está com 90 anos pensando, igualzinho quando ela aprendeu a falar. E nesse tempo todo ela não aprendeu nada, vai ficar mais sempre aqui para continuar errando, né? Então isso, graças a Deus, que a gente vai partir. Então a gente precisa realmente entender isso aí. Fizemos aí há pouco tempo uma palestra domingo sobre a mensagem de Jesus e comentamos esse texto, porque as pessoas só leem, veem e ouvem aquilo que convém a elas. Às vezes, por exemplo, o anúncio de Jesus, do nascimento de Jesus, como é que é? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. A última frase todo mundo esquece. Só lembra de glória a Deus nas alturas. Glória, glória, aleluia, glória. Para quem a glória? Para quem? Tá no anúncio, tá lá. Glória a Deus nas alturas, porque Ele está nas alturas e nós estamos lá no fundo, na terra, cheio de problemas ainda. Mas aí, olha o que Ele diz. Paz na terra, aonde estamos? Paz na terra, a quem? Aos homens de boa vontade. E o que fazem os homens de boa vontade? Aprendem com Jesus, aprendem com Ele. Aí sim tem paz, sacia, bebe da água viva que Ele ofereceu e oferece todo o tempo, né? E nessa época, a gente lembra mais ainda da água que Jesus nos deu, nos oferece a beber e a gente recusa. Mas a gente só lê isso, ó. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E as pessoas falam, mas eu encontrei Jesus. Eu vou toda semana ao templo e converso com Jesus. Não precisa nem ir ao templo para conversar com Jesus, mas vai, né? Aí a gente fica perguntando, Jesus estaria equivocado? Seria o evangelho mais um poço de ilusão, junto com o poder, com a riqueza, com aquilo tudo lá? Claro que não, né? É apenas um manancial negligenciado e incompreendido. É um poço que ninguém joga o baldinho para buscar água. Todo mundo esquece dele. Deixa para lá. Esse não convém muito. Agora, a sequência disso aqui, ó. As pessoas só leem isso. Só leem isso aqui. Mas seguindo, no mesmo parágrafo, não está para baixo nem para cima, está lá no mesmo lugar, vem isso aqui, ó. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, aquele que pensa que só porque ele frequenta uma religião, porque ele encontrou Jesus, ele está salvo, não está não. Porque isso é a sequência do vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Olha aqui, ó, mas quem que quer isso aqui? Isso ninguém quer, né? Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Então, quem é brando e humilde, quem não tem egoísmo, quem não tem orgulho, aprende fácil. Mas a gente que tem, sofre para aprender, né? E aí sim, ó, aprendei comigo e aí sim, achareis repouso para vossas almas. Paz, né? Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo, porque ele só exige o amor.
amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque esse foi o resumo que ele fez dos 10 mandamentos, né? O alimento trancado na despensa é tão inútil quanto uma despensa vazia. Então, aquele que junta em celeiro e tranca lá, o que adianta para ele? É como aquele que vendeu todos os seus bens e forjou tudo em línguas de ouro, né? Tijolinhos de ouro, juntou aquilo tudo, fez um grande buraco, enterrou para não ser roubado, né? Para não ser roubado, para não ser explorado, ele fez isso. E todos os dias ele ia lá render homenagem ao seu tesouro. Botava o banquinho e ficava lá sentadinho ali, né? Admirando aquele espaço que ele sabia que lá no fundo estava cheio da sua fortuna, né, de tudo que ele tinha. Mas um amigo do alheio, né? Ele via o homem fazer isso todo dia. Aí ele começou a falar, o que esse cara faz ali? Todo dia ele vai lá, senta e fica ali olhando aquele espaço. Ah, tem alguma coisa aí. Aí um dia, depois que o homem saiu, ele foi lá e começou a cavar. E achou todas as barras de ouro. Roubou todas. Aí, na noite seguinte, quando o outro voltou para render a homenagem lá ao seu tesouro, ele viu que ele não tinha mais tesouro nenhum. O desespero foi tanto que ele quis morrer, né? Ele quis se matar. Aí um amigo dele falou, qual é o seu problema, amigo? Por que esse desespero? Porque eu fiquei sem nada. Eu estou sem nada, eu estou pobre, eu não tenho mais uma barra de ouro. Ele falou, e de que adiantava aquele ouro que você tinha? Não ia adiantar, você ia morrer e ele ficar lá. Porque ele estava lá enterrado e você não fez nada. Você enterrou o seu talento. Ele era o seu talento e você enterrou. Então era com ele que você tinha que viver e fazer as coisas e produzir. E você não fez. Então que desespero é esse se ele não servia de nada para você? Né? E nós fazemos isso, enterramos nossos talentos. O que adianta ter? Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. O que adianta se você não faz? Você sabe, mas não faz. Não ajuda, não faz nada. Então não adianta ter. Aí que depois volta naquela penúria, a questão da parábola dos talentos. A quem muito é dado, a muito será cobrado. E aquele que tem muito não receberá muito. Porque realmente ele não faz nada com o que ele sabe, né? Com o que ele tem. A água na cisterna não sacia sede. Tá lá. Não tem bomba para puxar. A torneira pode abrir que não sai água. Mas vai lá, a cisterna está lotada e ele está lá morrendo de sede. Porque ela não vai sair andando, né? Ela não vai sair correndo para saciar a sede dele e pular, né? Claro que não. Ele vai ter que dar um jeito dela chegar até a torneira. E aquele que tem o poço vai ter que dar o jeito de puxar a água de alguma forma, senão vai morrer seco diante da água. Então, um talento desprezado de nada vale para quem o tem. É aí que a gente começa a acumular dívida. A pessoa fala assim, mas eu não faço mal a ninguém. Não mato uma mosca. Faço mal a ninguém. Mas é um poço de sabedoria. Sabedoria não, conhecimento. Sabedoria é diferente. Conhecimento. Sabe tantas coisas. O que adianta? Aí na próxima vem com problema. Com retardamento mental. Com um problema mental que não vai saber nem assinar o próprio nome. Porque não adianta dar talento a alguém que não aproveita. Então, além dele resgatar o seu passado, ele vai vir sem condição de, naquela encarnação, aprender nada. Essa é a diferença de alma e espírito, porque o espírito sabe tudo. Não perdeu nada do que sabe. Mas aquele espírito, quando reencarnou, se tornou alma ali no corpo, ficou tudo embotado. Ficou tudo camuflado. Ele não vai receber permissão para exteriorizar nada que ele sabe. Para poder resgatar e se alinhar na lei de Deus, né? São necessárias
mudanças drásticas em nossa vida. E nem sempre estamos dispostos a efetuar. Essa é a verdade. A gente sabe que tem que mudar, mas a gente não está tão disposto assim. Aí vai empurrando, até que não aguenta mais. E fala para si mesmo, eu não posso viver dessa forma, eu não quero viver assim. Aí começa, né, a fazer o caminho de volta e tentar acertar um pouco melhor. Não precisamos ser religiosos. Ninguém precisa de religião nessa vida. Ninguém. Religião é uma instituição da matéria física que ninguém precisa. Agora, todos nós precisamos de sentimento religioso. Aquilo que nos liga com o Criador. Isso todo mundo tem que ter. Mas a instituição mesmo, você pode ser ateu, nem em Deus acreditar e ser uma pessoa de valor. Uma pessoa amorosa, uma pessoa dedicada, que quer ver o outro feliz. Ele não precisa de religião para isso, não. Claro que a religião nos lembra daquilo que a gente tem que fazer. Mas não adianta também nos lembrar e a gente negligenciar, né? Então não precisamos ser religiosos. Precisamos ser cristãos. Nem ostentar uma crença, mas sim vivenciar uma fé sincera. O ateu, ele não vai ser cristão no sentido que a gente entende. E muito menos uma fé sincera. Ele não vai ter, ele é ateu. Mas ele vai ter um comportamento de amor ao próximo. E ele vai ter uma confiança nisso. Então, de qualquer forma, ele vai vivenciar uma situação amorosa, de solidariedade. Um dos exemplos foi o Betinho. Eu sempre lembro isso. Eu não sei a vida do Betinho, qual era a intenção no coração dele, porque isso é terra que ninguém pisa, gente, não sabe. Mas o que ele demonstrou com o trabalho dele, ele era ateu, era hemofílico, ele sabia que ele ia morrer assim, estava já com a cartinha, né, pronta para levar o visto. Ele já estava com o passaporte pronto. Todos nós vamos. Mas uns já estão com o passaporte ali assinadinho, só esperando o sinal. Ele estava assim, ele era hemofílico, né? Ele tinha problemas, ele adquiriu isso numa transfusão de sangue num hospital, e a família, o irmão também era. Então ele realmente fazia tudo, ele no finalzinho, ele já estava tão doentinho, tão fraquinho já, porque ele já não aguentava mais a situação dele, porque aí também vai enfraquecendo tudo, a pessoa fica muito debilitado. E ele estava lá numa cadeirinha de roda, magro, parecia um esqueletinho, né, com uma pele por cima, fazendo esse trabalho de saciar a fome. Aí todo mundo falava, mas você que é assim, tão preocupado com o próximo, por que você não acredita em Deus? Ele falou, que Deus? Esse Deus que não faz o que eu faço? Que deixa as pessoas morrerem de fome? Claro que se ele estudasse reencarnação, ele ia logo entender. Mas precisa desse tipo de pessoa. Isso estava no espírito. Mas na atual encarnação, ele veio assim para demonstrar que não precisa ter religião, que não precisa nem acreditar em Deus para ser uma pessoa amorosa, né? Superar a nós mesmos, transformando o coração em templo eterno. Isso que é templo. Um templo eterno é o nosso coração. Lembra quando eu falei naquela palestra que a gente tem que, sempre que a gente for fazer, seja qual for a nossa escolha, seja qual for o caminho que a gente escolher para percorrer, a gente precisa encontrar nosso tesouro antes de percorrer o caminho. A gente encontrando o nosso tesouro, que é onde você põe todo o seu amor, né? Toda a sua vontade, as suas expectativas, os seus desejos para o futuro, encontre o seu tesouro e guarda bem direitinho. Principalmente de você mesmo, porque você é o pior perigo para ele. Porque você mesmo vai se roubar. Aí sim, você pode trilhar o que for, porque você vai preservar esse tesouro. Sabe por quê? Porque é ali que está seu coração.
Ali que ele está. Então a gente não pode perder esse sentimento, esse amor, esse coração. A gente não pode, que aí a gente vai morrer mesmo, né? Então superar a nós mesmos, transformando o coração em templo eterno. Precisamos tomar atitudes que nem sempre nos convém. Nem sempre convém a gente fazer certas coisas que a gente sabe que precisa, né? Perdoar as ofensas, exercitando a indulgência. Superar ambições, exercitando uma vida mais simples, de simplicidade mesmo. Né? Porque quando a gente bota muitas expectativas nas coisas e nas pessoas, nós vamos nos decepcionar muito, muito mesmo. O segredo da gente não se decepcionar nem com as coisas, nem com as pessoas, é não colocar expectativa nisso. Porque isso é controlar o incontrolável. A gente sabe que pode se controlar e não consegue, imagina controlar o outro, decidir o que o outro vai ou não fazer. Né? Ambicionar aquilo que você sabe que você não pode ter. E tem gente que fica desesperado por causa disso. Põe uma expectativa naquilo ali e começa a se privar de tantas coisas importantes que vão fazer a diferença para adquirir aquilo que a pessoa acha que vai lhe trazer felicidade e não vai. Porque todos aqueles profissionais que trabalham com doentes terminais, e eles lá, quando eles têm certeza que eles estão indo mesmo, porque o médico deixa claro que aquele que tem uma religiosidade, né? Ele sempre avisa, nós não sabemos tudo, mas pela medicina, pelo seu problema, pelos seus exames, o senhor tem aí tantos meses de vida. Não quer dizer que estejamos certos. Né? A Elizabeth Kubler-Ross, ela falava muito isso. Ela falava assim, olha, pela medicina da Terra, o senhor tem tanto tempo, mas nós não estamos nesse controle. Aí ela conversava muito com eles e ela sempre perguntava, de que mais o senhor acha que vai sentir falta quando o senhor for para perto do Criador, que depois ela se tornou até espírito. Aí eles falam todos, né, dos encontros em família, dos momentos felizes com aqueles que a gente ama. Ninguém disse que ia sentir falta da casa, da Ferrari, que ia deixar. Ninguém ia sentir falta disso. Porque isso aí é muito importante da hora que você conquista, aquilo é igual criança. Quando ganha um presente, né, que pediu para o Papai Noel, aquele presente que tanto deseja, ele vai brincar ali no máximo uma semana com aquilo. Depois ele vai largar aquilo para lá. E às vezes ele vai gostar de um tão baratinho, né, que não tem mais, que chamou a atenção dele. Ou então, como ele foi ofertado, porque isso importa. O que adianta aquele pai que só pensa em trabalhar, que só pensa em acumular, para comprar e satisfazer os desejos todos do seu filho, e que nem pode passar o Natal com ele, porque está adquirindo bens, né? Aí manda uma loja entregar aquilo que ele deseja, e ele vai passar lá o Natal sozinho, sem o pai dele. Ou aquela presença daquele pai amoroso, que vai fazer questão de estar perto, um presentinho simples. Não é o momento. É a situação, é o amor colocado ali, né? Que não tem preço, que não tem como ser substituído por nada. Então a gente precisa entender isso, né? Superar ambições é a melhor coisa que a gente pode fazer nessa vida, porque isso vai ficar tudo aqui, né? Tudo vai ficar, a gente não tem, eu nunca vi realmente nenhum cortejo fúnebre com caminhão de mudança e caixão com gaveta, né? Não tem, vai ficar tudo aqui para a família brigar, para a família se desentender, para a família se odiar. É isso que a gente consegue, porque isso é um planeta de provação e expiação. Então, Jesus já recomendava, não junteis em celeiros. Ninguém está dizendo que as pessoas têm que viver na penúria, na dificuldade. Não.
Conforto é importante. Aristóteles já falava que nós precisamos de alguns bens do corpo, da alma e das coisas espirituais, porque sem os quais germes criminógenos vão nos levar à loucura, à morte, à insanidade. Então, realmente, ninguém está dizendo que a pessoa não tem que ter nada. Não. Mas não vamos colocar nos bens materiais todas as nossas expectativas, porque nós não vamos saciar a nossa fome, a nossa sede nesse poço aí, né? Eliminar o vício através da virtude, desenvolvendo a virtude, combater impulsos agressivos através da brandura. Jesus falou: aprendei comigo que sou brando e pacífico, né? E ajudar o semelhante através da fraternidade. A gente precisa tomar essas atitudes. Não adianta correr disso. Mais cedo ou mais tarde, na nossa caminhada evolutiva, a gente vai ter que fazer isso aí. Quanto mais esperar, mais acumula dívida, né? Tudo isso implica estender a caçamba da vontade ao fundo do poço, girar a carretilha da ação para retirar a água e exercitar a iniciativa de sorvê-la. Se não estivermos dispostos a esse esforço, permaneceremos sedentos, mesmo diante do abençoado poço que Jesus nos oferece. Então é por isso que a gente não consegue paz, mesmo a gente tendo religião, frequentando templos, igrejas, centros espíritas, né? Não consegue, porque a gente não está disposto a jogar o baldinho lá e buscar água viva e tomar, né? A samaritana não entendeu o alcance do que ouvia. Aí ela pediu isso, né? Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir tirá-la daqui. Ela não entendeu nada, coitadinha, nada. Mas ela é coitadinha, não todos nós, que a gente também não. A gente também não busca muito, né? E quando busca, dá tanto trabalho, puxar água nesse balde, deixa para lá. Deixa para depois. Na próxima encarnação eu faço. Espírita tem uma saída ótima, né? Na próxima eu vou viver tanto, eu não sou imortal. Eu não vou reencarnar, queira ou não queira. Então é o melhor da outra. Lê do engano, que a outra, pode ter certeza, vai nos dar mais dificuldade do que a gente está tendo nessa aqui. Não vamos deixar para outra não, que é um erro. Não basta apenas consumir obras para obter conhecimento e cultura. É necessário transformar os livros e as suas mensagens em lições vivas para a própria mudança. Ser sem vivenciar é o mesmo que dizer sem fazer. Então, a fé sem obras é morta. Somos os Damocles modernos. Damocles é uma figura da mitologia, um súdito de um rei. E ele queria muito ser rei. Ele queria ser rei. Não tinha jeito. Mas ele era tão bom que o rei deixou que ele tivesse uma vida de rei, pelo menos por um dia. Então deu a ele toda a vida que ele tinha naquele dia, o rei. Ele sentou no trono com direito a cetro e tudo, todas as benesses, as mordomias, tudo. E ele ficou radiante, né? Ficou feliz demais, realizado. Só que quando ele percebeu que acima da sua cabeça tinha uma espada pendurada por uma crina de cavalo. Quando ele viu aquilo, o desespero tomou conta dele. Nada de alegria, de felicidade, de aproveitar a vida, de aproveitar o momento de rei, nada disso. Porque ele pensava, e se esse fio arrebentar, eu estou morto? Nós somos esses Damocles modernos, né? O que pode nos tirar a paz? Vida difícil e agitada, provações morais e materiais, conflitos familiares, influências espirituais, problemas de saúde. A gente pode ter o que for de bom. Podemos estar levando vida de rei. Mas isso aqui é espada pendurada, ó.
Quem não tem vida difícil e agitada, quem não tem, qualquer um tem. O mais rico tem, aquele poderoso tem mais ainda do que a gente que não tem poder. Né? Então, quem não tem provações morais e materiais não existe. Conflitos familiares, não tem uma família que não tenha conflito familiar. Está chegando a época dos conflitos familiares. A confraternização de Natal na família e no trabalho. Ih, eu vou ter que aturar fulano, meu Deus. Fulano, você convidou fulano? Ah, pelo amor de Deus, não vou não, hein? Não vou não. Aí começa o conflito. Quem não tem isso na família, quem não tem, vai ter outros problemas, porque ninguém veio para essa terra fazer turismo, né? Influências espirituais, ninguém está livre delas. Isso a gente já falou aqui em outras oportunidades. Nós somos pilhas, a gente irradia, a gente recebe, a gente é energia, força. A gente não tem como não captar os pensamentos que estão aí no universo. Aqueles que são semelhantes aos nossos. Então, a influenciação espiritual não tem como a gente evitar. O que a gente pode evitar é a obsessão. É o que vem depois dessa influenciação. Influenciação a gente recebe. É igual quando a gente está encarnado. Alguém pode evitar a influência das outras pessoas na nossa vida? Seja no trabalho ou na casa? Não, porque a gente conversa. Só o eremita que mora lá no morro sozinho. Porque a gente se relaciona e recebe influência do meio, influência dos familiares, influência de tudo. Na dimensão espiritual, os espíritos continuam nos influenciando. Agora, a gente vai aceitar ou não essa influência. Se ela não estiver de acordo com o meu pensamento, ela não vai se ligar a mim. Da mesma maneira que o grupo que me convida para alguma coisa que eu não quero fazer, ele vai desistir, ele vai ficar, né? Vai ficar insistindo, dando murro em ponto de faca? Não, ele desiste, vai pegar outro. Então, a influência sempre vai existir. O fato da gente receber ou não essa influência e tornar essa influência uma atitude, aí é por nossa conta, né? Problemas de saúde, quem não os tem? Quem não tem problema de saúde? Todos nós temos. E quem ainda não tem, vai ter. Vai ter, porque faz parte do resgate da gente nesse mundo ter um problema de saúde. Né? Pode não ser não grave, mas pode nos trazer alguns transtornos. Né? Então é fundamental reconhecer a dor, a perda, a doença e a dificuldade como parte do processo de viver versus conviver. Porque o problema não é viver. Viver é fácil. A gente adquiriu o princípio vital, que vai durar o tempo que a gente tiver de vida, porque isso é mais ou menos equivalente. Se a gente não perder o princípio vital, ele vai durar até o finzinho. Mas a gente perde com as nossas ansiedades, temores, comportamento ruim. Aí a gente tem que ficar adquirindo princípio vital, tem que ficar. Senão a gente não consegue, a organização não consegue atuar, não consegue viver. Então viver não é difícil, basta o coração bater. Viver é tranquilo. Agora, conviver é que é o problema. Conviver é complicadíssimo. Porque nós temos que aceitar os outros. As pessoas que viajam conosco sempre têm a sua bagagem, não é? Todo mundo tem. Alguém vai viajar sem bagagem nenhuma? Pelo menos uma bolsinha tem que levar, com coisas pessoais. Né? Tem uns que levam 20 malas, outros levam 5, outros levam 10. Ou vai com uma e volta com 10. Né? É assim. Então, todo mundo que viaja tem uma bagagem. E viajar com outras pessoas, cada um com a sua bagagem, ou várias, né, é complicado. Mas a gente tem que dar um jeito. Porque a gente não está junto ali. Então, conviver no trabalho, na casa e nas instituições, tem que aceitar a bagagem do outro, não tem jeito. E tem que tentar conciliar isso. Não tem outras coisas para fazer. E é aí que entra a arte de viver, que é conviver. Porque viver só, coração batendo, a gente vive. O nosso grande e difícil desafio é viver plenamente o momento presente, porque a gente não sabe
A gente só coloca felicidade onde a gente não está. A gente precisa de realizar tanta coisa para ser feliz, vai morrer e não vai realizar nada. Saber que este exato instante contém todas as possibilidades de felicidade e paz. E não perdê-lo por estarmos presos ao passado e antevendo o que o futuro nos reserva. Que adianta eu ficar preocupado com o meu futuro? Eu tenho que me planejar e trabalhar. Mas eu não tenho que ficar ali deixando de viver o hoje, porque o hoje é o único que pode me ajudar a conquistar um futuro. Não tem outro. Eu tenho que viver o agora, para que eu possa, com o meu trabalho, alcançar alguns objetivos. Do contrário, não tem jeito. O velho mestre pediu a um jovem triste que colocasse uma mão cheia de sal em um copo d'água e bebesse. Qual é o gosto? Perguntou o mestre. Ruim, disse o aprendiz. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse a um lago. Os dois caminharam em silêncio e o jovem jogou o sal no lago. Então o velho disse: beba um pouco dessa água. Enquanto a água escorria do queixo do jovem, o mestre perguntou: qual é o gosto? Bom, disse o rapaz. Você sente o gosto do sal? Não, disse o jovem. Então o mestre disse: a dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende de onde a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo o que está à sua volta. É dar mais valor ao que você tem do que ao que você perdeu. Em outras palavras, é deixar de ser copo para tornar-se lago. Mas a gente também não consegue, né? Mas não consegue porque não quer. Porque na hora que vem a dor e o sofrimento, a gente tem tantas coisas boas, tem tanto carinho, tem tanta atenção em volta, e a gente não pode dar valor só àquilo que está perdendo. A gente tem que, inclusive, agradecer o tempo que a gente teve para viver com alguém ou com aquilo que a gente está perdendo. Nós somos ingratos, a verdade é essa. Gratidão é uma grande virtude, mas a gente ainda não aprendeu essa grande virtude, ser grato a Deus pelas coisas que temos. Na verdade, o que nos impede de viver em paz são as nossas inferioridades, os nossos vícios, o orgulho, o egoísmo, o ciúme, a inveja e etc e tal, né? Porque a gente carrega isso. A gente tem que lutar. É por isso que a gente diz: nós somos os nossos grandes inimigos. Nós que boicotamos a nossa alegria e a nossa felicidade. Tudo isso nos impede de tomar atitudes acertadas, assumir responsabilidades, reconhecer nossos erros. Se a gente é egoísta, a gente não vai nunca reconhecer nossos erros. Aceitar os atos incoerentes que praticamos, a gente bota a culpa no outro. Eu fiz isso porque fulano mereceu, porque fulano fez isso. Ora, fulano não mandou você fazer nada, ele teve uma atitude, você se achou no direito de tomar, de tomar atitudes incoerentes. Então o problema não é do fulano, não. Você que escolheu reagir dessa forma, né? Reavaliar valores e sentimentos. A gente não sabe. Eu sou assim, meu natural é esse, quem gostar de mim tem que gostar assim. Não é por aí. Não é por aí. Concessões a gente tem que fazer. Radicalismo não leva a gente a lugar nenhum. Precisamos beber da água viva. Só ela limpará as nódoas que trazemos em nosso caráter. Precisamos ser cristãos conscientes. No templo, em casa, na rua, no trânsito, na fila, ao telefone, sozinho ou no meio da multidão, na alegria e na dor, na saúde e na doença. Né? Essa questão aqui do telefone, vocês já ouviram o índice de doenças
mas doenças sérias de pessoas que trabalham nessas redes de marketing, que ficam ligando para nossa casa oferecendo as coisas. Eles estão lá trabalhando. Eles são tão maltratados que eles ficam doentes. Eu vi uma entrevista de um gerente assim, e ele falou, a gente não tem mais funcionário, eles estão tão doentes, porque as pessoas não têm paciência. É chato? É, mas a pessoa que está ali naquele telefone está trabalhando, está ganhando a vida dela. Ela não tem que ouvir desaforo. Você não quer? Desliga então, pede desculpa, fala agora não posso, pronto. Mas ficar falando besteira no ouvido da pessoa... Olha, é um horror. Eu escutei uma entrevista de uma delas, ela falou assim, olha, eu preciso comer, preciso me vestir, preciso trabalhar, mas eu não aguento mais isso, eu acho que eu quero morrer, que aí eu não vou precisar de me vestir, de comer, e de aturar isso. Então, olha, é falta de caridade essas coisas, né? Às vezes, um simples telefonema de engano para a casa da gente, a pessoa ia ligar para um lugar, ligou para o outro, a pessoa é tão maltratada ali naquele momento. Então, para que isso, né? Quer dizer, isso aí, ó, a gente tem que ser cristão em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Não é ser diferente, é ser igual aos outros, mas com atitudes diferentes. Ninguém vai ser melhor do que ninguém, só vai ter atitudes melhores. Não é mostrar que é bom, é provar para si próprio que se esforça para ser bom. Você não tem que ser bom para ninguém ver, para achar você bonzinho. Você tem que ser bom para provar para você que o esforço que você está fazendo está valendo a pena. Porque ser bom é dever de todos nós. Deve ser um estado normal do homem consciente. Anormal é não ser bom. Tanto que a gente ouve, às vezes, as pessoas que acham mala de dinheiro, que acham carteira e entrega, é reverenciado, botam a criatura num pedestal como se isso fosse uma anormalidade. Mas no momento que a gente está vivendo, não deveria ser. Aí quando a pessoa recebe aquele presente que as pessoas às vezes dão, elas nem querem. Elas falam, mas eu não fiz nada demais, eu fiz o que é certo, não era meu. Né? Mas isso está se tornando bem raro, né? Infelizmente, né? Quando Jesus passava por Betânia, sempre visitava os irmãos Lázaro, Marta e Maria, seus amigos. Numa de suas visitas, Jesus conversava com seus discípulos. Maria conservava-se atenta, ouvindo embevecida. Imagina, né? A gente receber a presença de Jesus nos dando lições ali ao vivo, né? Marta, tarefada e nervosa, ia e vinha nas tarefas domésticas. Em dado momento, uma atitude indelicada, né? Numa atitude indelicada, ela disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só no serviço? Diz-lhe, pois, que me ajude. Jesus respondeu delicadamente para ela: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Maria estava bebendo da água viva, a qual saciaria sua sede de paz. A maioria de nós tem síndrome de Marta. Podemos avaliar que a gente vai encontrar isso aí. O Espiritismo nos faz beber dessa água viva quando nos ensina uma fé raciocinada, mostrando a razão da dor e dos sofrimentos e a evolução através da reencarnação. Fazemos escolhas de provas, né? E queremos cumprir. Mostra um Deus justo e bom, que através da reencarnação nos dá a oportunidade de reajustarmos-nos com a vida. Ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação, é compreendê-la como manifestação da justiça divina e caminho natural para a perfeição. Isso a gente aprende no Espiritismo. Jesus, encerrando o seu diálogo com a samaritana, disse: Mulher, crede-me, virá a hora em que não será nem neste monte, nem em Jerusalém, que adorareis o Pai. Deus é Espírito,
e em espírito e verdade é que o devem adorar os que o adoram. Será que a gente interpreta isso direitinho? O que é amar a Deus? Em espírito e verdade. Em espírito é uma busca interior. Ouvi-lo na intimidade da consciência, cultivar a reflexão, buscando meditar sobre nossa vida, o que somos, o que estamos fazendo na terra e o que Deus espera de nós. Isso é adorá-lo em espírito. E em verdade, a adoração só tem valor se formos fiéis a ela. Não podemos ser bons eventualmente quando as circunstâncias sejam favoráveis. É necessário o testemunho da fé. Isso, adorá-lo em verdade. Então, diante do nosso testemunho, quando estivermos sendo batizados pelo fogo, foi o que João Batista falou que aconteceria, que batizaria Jesus, porque Jesus depois nos batizaria com o fogo. O batismo de fogo são as provações e as expiações. É na hora de dar o nosso testemunho de fé, da fraternidade e de sermos verdadeiros cristãos, entendendo que Deus não manda desgraça para ninguém. Mandou sim a grande bênção da reencarnação para que pudéssemos reparar os nossos erros e resgatar aquilo que nós necessitamos para alcançar as virtudes necessárias. Muita paz para todos, que a gente faça a nossa avaliação e que a gente consiga ter aqueles 3 momentos importantes de receber os conceitos, colocá-los no nosso psiquismo, porque alicerça todas as nossas atitudes, o pensamento, e depois exteriorizá-lo em forma de ação, de solidariedade e de caridade. Muita paz para todos.